meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mônica e na nossa aula de arte de hoje nós vamos falar de uma das lindas linguagens que existem na arte, tá? A nossa linguagem de hoje vai ser o teatro. A gente vai conhecer um pouco mais dos elementos, do comportamento do ator diante daquele palco, daquela plateia inteira, né? Então, será que existem formas diferentes de teatro? Como será que é o nome dado para cada um desses tipos e como é que eles surgem, como é que eles acontecem? É o que nós vamos aprender hoje. A gente vai saber diferenciar alguns tipos de teatro, vocês vão ver alguns exemplos, tá? E depois vocês vão ter um pouquinho uma noção, uma ideia de como é que o ator ele vai se comportar no palco ou qualquer outro cenário que ele vai se apresentar para poder apresentar-se de uma forma bem interessante esse personagem, né? Como é que ele utiliza a voz, como é que ele utiliza o corpo para conseguir fazer esse personagem dele, tá? Então fiquem atentos e eu aguardo vocês aí no final para passar uma atividade. O teatro é uma forma de arte na qual um ator, uma atriz ou um conjunto de atores vão interpretar uma história, uma atividade para um público em um determinado lugar, tendo palco ou não, vai depender da situação. Então, por isso, o teatro ele faz parte dessa linguagem considerada cênica das artes, onde a principal ferramenta desses artistas vai ser o próprio corpo, né? Também a sua voz, as suas expressões faciais e corporais num todo. Então, podemos observar que há vários tipos de teatros, de formas de se fazer teatro. Dentre os mais conhecidos que nós vamos conhecer hoje, tem aqui o teatro de palco, o de rua, o teatro invisível, o teatro de fantoches e o teatro de sombras e também o lambe-lambe. Além desses, existem muitas outras formas, modalidades de teatro que podem existir, mas hoje nós vamos conhecer apenas esses, tá bom? Então vamos lá. O teatro de rua, o próprio nome já diz, é aquele que vai acontecer na rua, numa área aberta, a céu aberto, e eles vão estar ali se apresentando para um público. Esse palco ele pode ser improvisado ou não, mas vai ser importante em que os atores ali presentes estejam caracterizados com seus personagens e também existe a possibilidade de ter sido divulgado, mesmo que seja na rua, existe a divulgação para esse tipo de encenação. Então esse é o tipo de teatro que é considerado e chamado teatro de rua. E o bacana dele é que ele é gratuito, né? De graça. Acontece geralmente em praças que são abertas ao público. Isso é o legal dele. Um outro tipo de teatro que é considerado um dos mais conhecidos e famosos e tradicionais é o teatro com palco, que ele vai acontecer diferente do de rua em ambientes fechados, certo? Então, nele os atores eles vão se apresentar em um palco e os espectadores eles vão estar na plateia. Geralmente nesses espaços existem várias localidades, vários pontos em que as pessoas podem sentar-se para assistir. Às vezes mais perto do palco, às vezes mais distante, às vezes mais alto do que o palco ou não. Vai depender da estrutura desse teatro que ele pode proporcionar. E geralmente, diferente também do de rua, nesses locais as peças de teatro elas são pagas. E também, dependendo do espaço, da popularidade do espaço, história dele, os ingressos eles podem ser caros também ou não, tá? Então o teatro de palco é esse que é super clássico, super tradicional, e que em todos os lugares, todas as cidades acontecem, ocorrem sempre, todo mês. O próximo é o teatro do invisível. Eu acredito que esse seja o mais diferente do que a gente possa imaginar. Nessa modalidade de teatro, apenas os artistas sabem que se trata de uma encenação. E ela vai acontecer geralmente em lugares públicos e acontece de repente. Não vai ser avisado, não há informações que vai acontecer uma peça. Isso vai diferenciar ele também do teatro de rua.
Não há também, nem sempre, na verdade, vai ter um figurino ali, porque as pessoas que vão encenar, elas vão estar distribuídas no meio de um público das pessoas comuns da rua, então elas vão estar vestidas como essas pessoas. E em um determinado momento, elas vão começar a encenar, vai começar a acontecer a peça que foi programada, né, que foi organizada por um grupo, um coletivo, para que acontecesse naquele lugar, né? Então, esse tipo de teatro do invisível, ele pode acontecer em qualquer espaço, tanto em lugares abertos como em lugares fechados. Vai depender da organização desse grupo, desse coletivo de teatro e da proposta que ele quer realizar. O próximo é um muito querido e conhecido entre nós, que conhecemos desde criança, essas modalidades de teatro de bonecos. Muitas vezes a gente generaliza, chamando teatro de bonecos para todas as encenações em que há a existência de um boneco. Mas existem técnicas diferentes, são muitas técnicas possíveis de serem realizadas com os bonecos. E nós vamos conhecer alguns aqui hoje, tá? Esse, por exemplo, é o clássico chamado de teatro de fantoches, que também é conhecido como teatro de bonecos, né? A gente acaba chamando o teatro de boneco o de fantoche. Mas, na verdade, o teatro de boneco, ele é todo um gênero de teatro feito com bonecos. E aí, cada tipo de boneco, ele vai levar para uma técnica diferente. A do fantoche é aquela na qual nós vamos vestir, né? Nossas mãos vestem os personagens. E a gente consegue fazer até mesmo com meia e com outros materiais, né? Podemos encontrar desde objetos simples de serem vestidos, como até um pouquinho de tecidos um pouco mais requintados e mais bem trabalhados bonecos. Mas sempre que a gente puder vestir com as nossas mãos o personagem, esse é considerado um teatro de fantoches, tá? O próximo é o teatro de marionetes. Esse é super mágico também. Precisa, para movimentar os bonecos, fios que são amarrados em cruzes. E essas cruzes, elas ficam na mão do artista que vai manipular esses bonecos. Cada fio desse fica em uma parte do corpo do boneco. E aí você precisa ter aquela destreza para poder manipular esse boneco e saber qual cada parte do corpo você quer mexer naquele momento. Esse daí é um teatro de bonecos, mas utilizando a técnica da marionete, igual o nosso querido Pinóquio. O próximo é o teatro de sombras, que eu acredito ser, na verdade, um dos mais antigos, porque desde que se pôde ver a possibilidade de gerar sombras nos lugares, a gente começou a brincar com elas, não é? Então, o teatro de sombras, ele vai utilizar personagens, cenários e acontecimentos todos realizados por sombras. E essas sombras, elas podem ser feitas com papel, podem ser feitas com nossas próprias mãos. A gente só precisa que um foco de luz seja emitido por trás dos personagens, e assim nós conseguimos realizar esse efeito tão bacana das sombras. Existem muitas formas de se fazer essas sombras, desde as mais simples até utilizando formas mais difíceis, mais complexas, misturando até mesmo a possibilidade de fazer bonecos de vara para essas sombras, ou bonecos que parecem bonecos de marionete com as linhas, para brincar um pouquinho com esses personagens de sombras. Mas o importante nesse quesito é você fazer aquela peça toda usando só essa imagem de sombra, só essas imagens no fundo branco e os personagens e cenários em cores negras, né, cor de sombra. O próximo e bem curioso é o teatro lambe-lambe. Muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas acham o nome engraçado, né? E é realmente um nome bem interessante e talvez nem tenha tanto a ver assim com a imagem que vocês vão olhar, né? Esse teatro lambe-lambe, ele acontece com miniaturas, né, que vão se apresentar dentro de uma caixa. E apenas uma pessoa pode ver por vez cada apresentação. Então, existe uma caixa ali naquele ponto
e a pessoa vai estar manipulando os bonecos dentro da caixa por meio de varetas ou por meio de fios, e ali alguém vai estar assistindo pela janela ou por qualquer outro espaço ou qualquer buraquinho que esteja na caixa. É como se você estivesse bisbilhotando alguma coisa acontecendo dentro daquela caixa. Aquela caixa pode ser casa, pode ser apartamentos, pode ser um teatro mesmo, vai depender da proposta daquele artista que está criando dentro daquele espaço, tá? Então esse é chamado teatro de lambe-lambe e ele é muito mágico, ele é incrível. É um pouco difícil da gente encontrar, mas geralmente em praças, em festivais, existem esses artistas de lambe-lambe que levam as suas caixas e possibilitam que as pessoas assistam essas peças nesse universo tão incrível que eles criam dentro de uma caixa. Mas uma coisa que é muito importante falar para vocês é que, independente de qual modalidade do teatro nós vimos, de rua, de palco, lambe-lambe, o de boneco, o invisível, sempre o artista que vai estar ali transmitindo aquela arte para vocês, ele tem que ter uma grande preparação do corpo, uma grande preparação da voz para representar o que quer que seja ali naquele ponto, né? E essas apresentações, elas existem em uma variedade, né? Podendo ser narrativas, como comédia, drama, farsa, um melodrama, uma ópera, que a gente vê aquelas músicas maravilhosas acontecendo, monólogos, musicais, tragédias, ou seja, há uma variedade imensa de possibilidades de acontecer dentro desses universos do teatro. Tá? E para representar, esses intérpretes precisam falar corretamente e também precisam ter uma noção muito importante da força do corpo e marcação, tá? Então a sua voz, ela vai estar ali transmitindo um personagem, então é importante que ele tenha toda essa noção, né, de como trabalhar a sua voz. Então o corpo ali daquelas pessoas incríveis acontecendo, realizando o teatro, eles vão estar ali mostrando um universo de fantasia pra gente. Então mesmo que seja tudo teatro, tudo tem que parecer real, tá? Então todos esses objetos, essas composições da fala, né, que transmite o que será dito, o corpo que vai mostrar a postura do meu personagem, a postura que ele vai adotar na vida, e a marcação, que são os pontos e os locais em que eu tenho que estar sabendo monitorar ali dentro daquele palco, daquela área toda. Tudo isso vai ser importante para que a narrativa seja bem expressa e você possa se maravilhar com esse universo da arte. E aí, vocês já conheciam todos esses formatos de arte, de teatro? Bom, eu acho bem interessante. Tem alguns que eu gosto muito, por exemplo, do fantoche, eu adoro. Então vai ser essa a missão de vocês. Criem uma apresentação, filmem e apresentem a mim, porque eu quero muito ver qual desses modelos, qual dessas formas de teatro vocês mais curtiram, tá bom? E também realizem as atividades, tá? No livrinho de vocês, que eu aguardo muito para ver todas elas, tá? Então, até a próxima aula. Beijão para vocês, tchauzinho.